Algumas pessoas carregam fortunas no bolso, mas outras carregam histórias que valem muito mais. Na correria do dia a dia, quantos rostos simples cruzam nosso caminho sem sequer notarmos? E se eu te dissesse que um envelope amassado, nas mãos de um trabalhador ignorado, foi capaz de silenciar uma agência inteira de banco? Essa não é só mais uma história comovente. É uma verdadeira lição de vida, daquelas que viram do avesso o nosso modo de enxergar o mundo. Hoje você vai conhecer um homem simples, invisível aos olhos de muitos, mas dono de uma resiliência que transformou injustiça em superação silenciosa e deixou até o gerente mais arrogante em choque. Era manhã de segunda-feira e a agência bancária já fervilhava de gente apressada, ternos alinhados e olhares impacientes. Ninguém reparou no homem de pele clara, roupas surradas e passos lentos que cruzou a porta com um envelope amassado nas mãos. Não carregava pasta, celular ou aparência de cliente importante. Só o silêncio e algo nos olhos que ninguém parecia disposto a decifrar. Ele caminhou com a calma de quem já aprendeu a não esperar muito da vida. E talvez, por isso mesmo, já não se surpreendesse com o desprezo. O envelope, marcado pelo tempo, parecia conter mais que papel. Guardava lembranças, cicatrizes, talvez até um pedido de justiça. A cada passo, olhares se desviavam, como se sua presença incomodasse o fluxo elegante do lugar. A agência, moderna e espaçosa, ecoava os sons dos teclados e conversas mecânicas. Nenhuma voz se levantou para cumprimentá-lo. Nenhum gesto o convidou a se aproximar. Era o retrato perfeito de um trabalhador invisível, desses que só são notados quando atrapalham o cenário. Mas ele não recuou. Sentou-se no canto, firme, como quem sabe que seu momento vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E ali ficou. Ignorado, anônimo, mas com algo que os outros não tinham, uma missão silenciosa. À primeira vista, ele era só mais um homem simples, mas aquele envelope carregava uma surpresa e uma história comovente que em poucas horas deixaria todos em silêncio. Aos poucos, os olhos curiosos começaram a mirar o desconhecido no canto da agência. Uma senhora cochichou com o marido. Um executivo franzido torceu o nariz. O julgamento vinha sem palavras, mas pesava como um fardo. Afinal, o que um homem simples com sapatos gastos e barba por fazer queria ali, onde tudo gritava status e aparência? Foi então que uma atendente se aproximou, com aquele tom automático de quem já espera um problema. Sem sorriso, sem empatia. Apenas protocolo. "O senhor precisa de ajuda?" Perguntou, sem esconder o incômodo. Ele não titubeou. "Preciso falar com o gerente", respondeu com firmeza e olhar direto. A funcionária arqueou a sobrancelha, surpresa com a segurança vinda de alguém tão comum. O pedido foi recebido com frieza. Afinal, quantas vezes alguém assim aparece exigindo algo além de um saque simples? Ela tentou despistá-lo, indicando a fila comum, mas ele permaneceu firme. A presença daquele envelope misterioso já começava a incomodar mais do que sua roupa simples. Era como se carregasse um segredo incômodo demais para ser ignorado. Naquele ambiente onde se valoriza o brilho do relógio e o corte do terno, ninguém esperava que um gesto tão discreto gerasse tanto desconforto. Era apenas o início de uma história comovente. O tipo de narrativa tocante que mostra como a empatia, muitas vezes, é vencida pela aparência, até que a verdade se impõe. A funcionária caminhou até a sala do gerente, ainda sem levar o pedido muito a sério. "Tem um senhor ali querendo falar com o senhor", disse, como quem anuncia algo incômodo. O gerente, ocupado entre planilhas e cafezinhos, nem levantou os olhos. "Diz que estou em reunião." Mais um dia comum. Mais uma tentativa de evitar aborrecimentos vindos de gente fora do perfil. Mas o homem não desistiu. Levantou-se com calma e, ao ver a negativa, falou alto o suficiente para ser ouvido pelos que estavam próximos. "É sobre algo que deixei pendente há 20 anos." A frase cortou o ambiente feito navalha. Parte curiosidade,
parte desconforto. Os olhos se voltaram novamente para ele, dessa vez com um misto de dúvida e incômodo. O gerente, irritado, saiu de sua sala. Não era todo dia que alguém interrompia seu roteiro engomado. Olhou o homem dos pés à cabeça, avaliando como um produto que não serve mais na vitrine. "O senhor tem hora marcada?" perguntou em tom irônico. "Não, só tenho algo a devolver." O tom sereno do homem desmontava qualquer autoridade construída na marra. Aquela resistência institucional, que desumaniza e rotula pela aparência, foi desafiada ali, no chão frio da agência. Um funcionário ignorado por décadas voltava não para exigir nada, mas para cumprir uma promessa, e isso por si só já era uma virada emocional. A engrenagem fria do banco estava prestes a encarar uma engrenagem muito mais potente, a da dignidade. A mente do homem viajava enquanto esperava. Cada parede daquela agência trazia memórias antigas, enterradas, mas nunca esquecidas. Anos atrás, ele caminhava por ali de outro jeito, com cimento nos sapatos, mãos calejadas e uniforme de servente. Foi um dos muitos que ajudaram a erguer aquele prédio moderno. Tijolo por tijolo, suor por suor. Mas não foi uma saída justa. Após um mal-entendido com um supervisor, foi dispensado sem sequer poder se explicar. Ninguém ouviu sua versão. Simplesmente o mandaram embora, como se fosse descartável. Saiu humilhado, sentindo na pele o peso de uma injustiça no trabalho. Aquela dor não virou ódio, virou promessa silenciosa. Nos anos seguintes, percorreu canteiros de obras, becos e bairros empoeirados. Trabalhou duro, sem revolta, mas com um objetivo claro: voltar ali um dia, não para cobrar, mas para mostrar que era maior do que o que fizeram com ele. Cada parede que ergueu, cada telhado que assentou, cada economia guardada, tudo era parte de uma construção maior, a reconstrução de si mesmo. E agora estava ali. Não como quem exige reparação, mas como quem venceu sem alarde. Uma superação silenciosa, feita de resiliência e dignidade. Aquela história comovente não começou naquele envelope misterioso. Começou no dia em que um homem foi julgado pela aparência e resolveu transformar o desprezo em força. O gerente, ainda relutante, cedeu. Pediu que o homem entrasse, mais por pressão dos olhares ao redor do que por vontade própria. Sentaram-se frente a frente. O contraste era gritante. De um lado, a elegância artificial de quem vive cercado por cifras. Do outro, a firmeza silenciosa de quem viveu cada centavo que ganhou. O envelope foi colocado com cuidado sobre a mesa. Eu prometi a mim mesmo que só voltaria quando pudesse honrar tudo que me negaram, disse o homem, olhando nos olhos do gerente. Não havia mágoa na voz, apenas convicção. O gerente, surpreso com a seriedade da fala, deslizou os dedos sobre o envelope, como se fosse algo perigoso. Talvez fosse mesmo, perigoso para a arrogância, para a indiferença, para a rotina de julgamentos automáticos. Era curioso ver como um gesto tão simples, entregar um envelope, podia carregar tanto peso emocional. Não era sobre dinheiro, era sobre o valor simbólico da volta. Um funcionário ignorado, agora no controle da própria narrativa, com a chance de reescrever sua história. Ali, naquele exato instante, não era mais ele quem devia explicações. A agência seguia funcionando do lado de fora, mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. O envelope era mais do que papel. Era uma cápsula de resiliência, humildade e transformação de vida. E ao abri-lo, o gerente não apenas revelaria o conteúdo, mas começaria a enxergar, talvez pela primeira vez, o homem que sempre esteve à margem. Com dedos hesitantes, o gerente abriu o envelope, sem saber exatamente o que esperar. Dentro, havia um recibo antigo, já amarelado pelo tempo, uma carta escrita à mão e, por fim, um cheque. Mas não um valor simbólico qualquer. Era alto. Alto o suficiente para fazer qualquer diretor franzir a testa. E ali estava a primeira surpresa. Aquele homem simples não pedia, ele entregava. O recibo
era de um adiantamento mal interpretado há 20 anos. A razão de sua demissão. Nunca cobrado formalmente, nunca exigido. Mas ele sabia que, de alguma forma, aquela dúvida pairava sobre seu nome. Guardou o papel como quem guarda um fardo, esperando o dia de transformá-lo em libertação. E aquele dia havia chegado. O cheque, fruto de anos como pedreiro autônomo, não era ostentação, era conquista. Cada centavo carregava cimento, poeira, sol quente e noites mal dormidas. Era sua forma de dizer: vocês tentaram me apagar, mas eu segui em frente. Era um gesto inesperado de grandeza, que inverteu os papéis na mesa. Não era o gerente quem dava respostas agora. Já a carta era outra história. Escrita com letras firmes, porém simples, era mais do que palavras. Era um espelho da alma de alguém que escolheu o perdão no lugar da vingança. O envelope misterioso deixava de ser objeto, tornava-se símbolo. E o que começou como um momento banal transformava-se ali mesmo numa narrativa tocante que ninguém jamais esqueceria. O gerente começou a ler a carta em voz alta, mas logo a voz embargou. Preferiu entregar o papel à atendente ao lado, que assumiu a leitura. Agradeço ao banco por ter sido injusto comigo. A frase inicial provocou um silêncio desconfortável. Era o tipo de gratidão que desmonta qualquer argumento. Aquilo não era ironia, era maturidade emocional. A carta seguia. Na época, achei que minha vida tinha acabado, mas foi aquela dor que me empurrou. Aprendi a calcular, a planejar, a construir, não prédios, mas caminhos. Quem escutava não conseguia conter as emoções. Uma funcionária enxugou discretamente os olhos. Outro abaixou a cabeça envergonhado. Aquele homem simples mostrava o que poucos conseguem: grandeza diante da dor. Ele não culpava ninguém. Pelo contrário, agradecia pelos empurrões que o tiraram da zona de conforto. Eu precisava perder o que achava que era tudo, para descobrir o que realmente era meu. A carta era um manifesto de resiliência, um gesto de humildade que deixava claro: a verdadeira virada emocional nem sempre acontece diante de aplausos, mas no silêncio das escolhas firmes. E foi ali que muitos entenderam. Aquela história comovente não era sobre vingança, nem revanche. Era sobre superação silenciosa, sobre dignidade preservada mesmo na queda. Uma carta singela, num envelope velho, estava ensinando mais do que 1000 reuniões motivacionais. Estava abrindo os olhos de quem nunca tinha parado para enxergar. O silêncio que tomou conta da agência era quase sagrado. Ninguém mais digitava. Ninguém olhava para as telas. Os funcionários estavam hipnotizados pela força de uma narrativa que desmontava tudo o que acreditavam saber sobre sucesso, valor e reconhecimento. Até o gerente, acostumado a manter o controle, parecia perdido entre culpa e admiração. Ele tentou reagir com uma justificativa corporativa qualquer, mas parou no meio da frase, porque não havia defesa possível diante de tamanha nobreza. Era como tentar explicar a frieza com lógica e perceber que faltava alma no argumento. A arrogância institucional, tão bem treinada em discursos prontos, não resistiu a um gesto inesperado de humildade. Uma jovem estagiária, até então calada, murmurou: "Isso deveria virar um vídeo, uma aula, sei lá." Outros concordaram com um aceno discreto. Pela primeira vez, muitos ali enxergavam a importância de valorizar o trabalhador invisível. Aquele que entra sem ser visto, que sai sem ser lembrado, mas que carrega o peso de tudo que é construído. O homem apenas sorriu. Não queria fama, nem desculpas. Só precisava devolver algo e com isso fechar um ciclo. Um gesto tão simples que, paradoxalmente, causava uma transformação de vida em quem assistia. Aquela agência não seria mais a mesma, não porque alguém impôs uma mudança, mas porque alguém teve coragem de ser verdadeiro. Nos dias seguintes, a história se espalhou feito vento. Não precisou de redes sociais. Bastaram os relatos emocionados dos funcionários para que o nome daquele homem percorresse os corredores do banco,
ganhasse as salas dos diretores e chegasse até a ouvidoria. O que começou como um boato virou pauta. Quem é o senhor do envelope? A diretoria regional achou que seria uma boa ideia convidá-lo para dar uma palestra motivacional aos funcionários. Afinal, era uma narrativa tocante, inspiradora, com todos os ingredientes de uma campanha interna. Mas ele recusou, de forma serena. Eu não falo bem, só vivi muito. Não era humildade ensaiada, era autenticidade crua. Mesmo sem microfone, ele já havia impactado mais gente do que qualquer CEO em auditório. A história serviu como um espelho. Os funcionários passaram a olhar de forma diferente para os terceirizados, para os clientes simples, até para os estagiários que serviam café. Era o início de uma reflexão sobre empatia dentro de um ambiente onde ela sempre fora escassa. A agência, antes fria e automática, começava a mudar. As conversas se tornaram mais humanas, os olhares mais atentos, e aquele envelope misterioso virou símbolo de uma virada emocional que ninguém esperava. O homem que chegou em silêncio agora ecoava em todos os cantos, sem precisar dizer mais nada. Enquanto a maioria voltava à rotina, uma jovem funcionária não conseguia esquecer o que viu. Recém-formada, ainda com brilho nos olhos e fome de propósito, ela se aproximou do homem ao fim daquele dia. A sua história não pode terminar aqui, disse. Ele sorriu, sem entender. Quero ajudar o senhor a contar isso para o mundo. Nascia ali uma parceria improvável. Ela começou a gravar depoimentos, buscar fotos antigas, entrevistar colegas de obra do passado. Criaram um pequeno blog que logo ganhou força. Cada postagem viralizava, com milhares de comentários de gente que também viveu injustiça no trabalho e encontrou naquele exemplo uma fagulha de esperança. O mais bonito: ele não buscava fama nem retorno financeiro. Só queria que as pessoas entendessem que humildade e dignidade não são fraquezas, são força bruta. A funcionária, por sua vez, redescobriu o valor de sua profissão. Eu achava que trabalhava em um banco, mas agora vejo que trabalho com histórias que inspiram, escreveu ela. Esse movimento se espalhou. Outras agências começaram a adotar murais com relatos de trabalhadores invisíveis. Projetos de valorização surgiram, treinamentos internos mudaram. Tudo por causa de um gesto inesperado. De um envelope veio uma revolução silenciosa, daquelas que não gritam, mas transformam. Meses depois, sem aviso, o homem voltou ao local onde tudo havia começado. Não ao banco, mas à antiga obra que ele ajudara a construir, agora modernizada e irreconhecível por fora. Caminhou devagar, olhando cada detalhe, como quem reencontra um velho conhecido. Carregava nas mãos apenas uma pequena placa de madeira, embrulhada num pano simples. No fundo do prédio, perto da entrada de serviço, ele encontrou um canto discreto. Abaixou-se, fincou 2 pedaços de madeira e fixou a placa com cuidado. Nela, sem logotipo ou assinatura, lia-se: aqui eu aprendi que respeito vale mais que salário. Nada mais. Simples, direto, impossível de ignorar. Ninguém aplaudiu, ninguém registrou. Mas quem passou por ali depois, seja um funcionário, um entregador ou um executivo, parava por alguns segundos. E nesse pequeno instante, uma mensagem entrava sem precisar bater. Era a síntese de tudo. A injustiça, a superação, o reconhecimento tardio, a lição de vida esculpida em silêncio. Aquela placa não era homenagem, era legado. Era a última página de uma história comovente escrita por um homem que decidiu transformar dor em aprendizado e que, sem querer, tocou vidas, inspirou mudanças e mostrou que, às vezes, os maiores gestos moram nos menores espaços. Quantas histórias como essa passam em silêncio ao nosso lado? Quantas vezes cruzamos com um trabalhador invisível, carregando seu próprio envelope misterioso, sem sequer levantar os olhos? A vida está cheia de pessoas assim, simples na aparência, mas gigantes na coragem. Só que a maioria delas não tem palco,
nem voz. A gente se acostumou a julgar pela embalagem, pela roupa, pela forma de falar, pelo jeito de andar. E com isso, quantas oportunidades de aprendizado escorrem entre os dedos. Essa história, que começou como mais uma fila de banco, virou uma narrativa tocante que gruda na memória. E mais importante, no coração. No fundo, todos carregamos algo não resolvido, algo pendente de reconhecimento. Mas nem todos têm a força de transformar esse fardo em um gesto de grandeza. Esse homem simples nos ensinou que dignidade não se compra, se constrói com resiliência, com silêncio e com a firmeza de quem sabe o próprio valor. E você? Quantas vezes já julgou alguém pela capa do envelope que carregava? Quantas histórias comoventes deixou passar por distração ou preconceito? Talvez esteja na hora de enxergar com outros olhos, porque no fim das contas, não é sobre o envelope, é sobre o que a gente decide guardar ou compartilhar dentro dele. Essa história te tocou de alguma forma? Então pare um instante e pense, quantas pessoas ao seu redor também estão carregando suas próprias batalhas silenciosas? Que tal começar a olhar além da aparência e se abrir para histórias que inspiram como essa? A gente vive num mundo onde falar bonito é valorizado, mas ouvir de verdade ainda é raro. Por isso, se essa narrativa te fez refletir, compartilhe com alguém. Talvez seja exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Agora, me conta nos comentários, qual foi o momento dessa história que mais mexeu com você? Sua resposta pode abrir um novo diálogo e inspirar outras pessoas também. E claro, se você acredita no poder das histórias que inspiram, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca os próximos vídeos. Tem muita gente invisível aí fora. E juntos, podemos dar voz a elas.